Olá pessoal, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos ao podcast Crescer e Brilhar, hoje apresentado por mim, Joelísio Fraga. Eneida tá dodói, não pôde aparecer, não pôde vir aqui. Então, para você que está acompanhando por todo o Brasil pelo canal do YouTube, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. E também pela Melodia FM, né, daqui de Vitória da Conquista. Muito obrigado pela audiência. Hoje vamos bater um papinho bem legal. A nossa convidada hoje é a doutora Gabriela Guzmão. Ela é médica veterinária, oncologista. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada pelo convite de estar aqui, né, trazendo um tema tão importante que é a oncologia veterinária, né, trazendo assuntos que cada vez mais estão entrando em ascensão aí na medicina veterinária, que são o câncer nos animais, né, cada vez mais os animais estão ficando mais próximos da gente, vivendo mais tempo com a gente, então é um assunto muito importante. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, viu, por você ter aceito o nosso convite. Ô, doutora, me permite, eu gostaria, em nome da Associação Joelísio Fraga, Mieloma Múltiplo e da Melodia FM, enviar as nossas condolências aos familiares do seu Nilton, que na sexta-feira passada, ele era portador do mieloma múltiplo. Um erro na administração de um medicamento, ele acabou vindo a falecer, né? Sim. E em nome da associação e da Melodia, a gente está mandando as condolências, né? E que Deus conforte o coração deles, lá, de uma família lá de Belo Horizonte. Eu vou iniciar sempre com a mesma pergunta quando a gente faz para os convidados, né? Quem é a Gabriela? Então, sou médica veterinária, né? Hoje, além da oncologia, eu sou clínica geral também. Faço parte da equipe da PetPan. E lá, hoje, eu sou responsável pela equipe médica e pelos estagiários também, né? A gente tem mais ou menos uns 20 estagiários por aí. E aí, eu faço esses atendimentos, faço plantão lá também. E sou a primeira oncologista veterinária, né? Daqui de Conquista. Legal. Que bom. E por que você escolheu a oncologia? Então, eu tinha uma cachorrinha quando eu estava na faculdade ainda, que ela tinha um nódulo, né? Começou um nódulo na pata, e aí esse nódulo foi crescendo, e aí com o tempo ele ulcerou, ele machucou, virou uma ferida. E aí a gente fez o histopatológico, né? Fez a investigação e constatou que ela tinha um tumor de pele, que é o mastocitoma. Não tinha oncologista aqui na cidade, então ela fez o tratamento, fez quimioterapia, porém não teve um acompanhamento com o oncologista e não teve uma resposta que a gente esperava, né? Mesmo com o tratamento, esse tumor foi evoluindo, teve recidiva pouco tempo após a cirurgia e ela piorou, ela sofreu muito. E aí, com isso, eu e minha família, a gente optou pela eutanásia dela, porque ela não tinha mais qualidade de vida nenhuma. E aí, com isso, eu criei inicialmente um trauma pela oncologia, né, por ter passado por isso. Mas por não ter oncologista aqui na cidade, eu entendi que muitos animais talvez passassem por essa mesma situação, né, de ter um tumor, de ter um diagnóstico e não ter o sucesso no tratamento, não ter aquele suporte que o oncologista faz, né? Então, quando eu entendi que a cidade realmente precisava de um oncologista para fazer esse acompanhamento, eu superei esse trauma e decidi, né, optar por essa área para poder cuidar de outros animais, né, dar qualidade de vida, prolongar a vida de outros animais e para que eles tivessem um final diferente do que o que a minha teve. Deixa eu te perguntar uma coisa. Sim. Tem muito caso de câncer aqui? É muito comum. É muito comum, né? Muito comum. Muito frequente mesmo. Eu digo assim, pela questão de óbito, por exemplo, nos animais, os 46% de óbito, de causa de óbito nos cães é o câncer, né? São os tumores em geral. Então, tem sido uma rotina cada vez mais frequente, por quê? Principalmente quando aconteceu a pandemia, né? Os animais, eles começaram a vir mais para dentro de casa. Sim. Então, os tutores, eles começaram a observar mais esses animais.
Então, a encontrar um nódulozinho, perceber alguma alteraçãozinha ali na pele ou sinais clínicos. E aí, com isso, começou a ser mais diagnosticado. Na verdade, sempre teve, né, a questão dos cânceres nos animais, porém, agora a gente observa mais rápido, os tutores, eles observam mais rápido. E com o avanço da medicina veterinária, esses animais vivem mais tempo também. Entendi. Então, antes eles morriam antes de desenvolver um tumor, né? E agora, como eles vivem mais tempo, então os tumores que estavam ali já a célula instalada, eles começam a desenvolver, né? E os tutores percebem mais, então a incidência tem aumentado cada vez mais. Interessante. E quais são as causas mais comuns do câncer? Principalmente, acho que dá mais no cachorro? Ou ele tem uma abrangência assim, maior em outros animais? Em cães e gatos, animais? né, é bem comum. Na minha rotina, eu atendo muito mais cães do que gatos. Sim. Nessa parte da oncologia. Os gatos também, né, têm uma incidência muito alta, mas os cães, eu vou te dizer que uns 70% dos casos que eu atendo são de cães. E aí, geralmente, eles acontecem, se iniciam os sinais mais comuns, né? São as lesões de pele, são os que os tutores mais percebem. Então, tem o de pele e o de mama também. E aí, eu vou falar, o desenvolvimento do tumor de mama, ele geralmente acontece com as injeções anti-cio, com a castração que não foi realizada, né? São as causas mais comuns. Porém, pensando em tumores em geral, seria mais ou menos parecido com a medicina humana. No caso, a exposição ao cigarro também influencia, a questão de poluição, esses fatores também influenciam, né? Só que no caso dos cães em específico, como a gente tem a questão da castração para prevenir, a gente tem as injeções que são utilizadas de uma forma incorreta, eles acabam favorecendo mais o desenvolvimento. Mas aqueles fatores que geralmente acontecem na medicina humana também, né, de exposição a agentes carcinogênicos, são envolvidos também na medicina veterinária, acontecem também. Entendeu? Então, a maioria dos tutores não sabe que o ambiente, a alimentação, isso vem causar o câncer no animal, Sim, né? aquele animal, por exemplo, que tem um tutor fumante em casa, ele pode desenvolver uma neoplasia tanto na questão da cavidade oral, na estrutura, né, que inala, tumor em pulmão também, que não é tão comum, o tumor primário em pulmão nos cães e gatos, mas que pode acontecer também, né? Tem diversos estudos que mostram essa relação. Entendi. Você sabe, eu sou portador do mieloma múltiplo, né? Sim. Que é um câncer também que não tem cura e desenvolve também, principalmente cachorro, né? Sim. E muitos morrem sem saber que tem o mieloma, né? Eu acredito que outros cânceres também é a mesma coisa, né? Tem muitos, porque assim, os mais comuns, né, que geralmente o tutor percebe em casa e traz pra gente, são os tumores de pele e de mama, porque eles conseguem observar. Mas, por exemplo, os tumores, as neoplasias hematopoiéticas, as do sangue, né, de alterações assim, que demoram muito do animal ter sinal clínico, geralmente ele é pouco diagnosticado, né, porque o tutor ele só percebe que tem alguma coisa quando o animal ele tá muito ruim clinicamente, ele tá muito debilitado, e aí o clínico também demora de ter essa suspeita da parte oncológica, né, porque ainda está em ascensão nessa questão dos exames que podem ser realizados, enfim. Então, tem uma questão também de tumores que seriam muito comuns se a gente tivesse o diagnóstico mais rápido, né? Tem essa questão da dificuldade do diagnóstico rápido também. Entendi. Ó, a Eneida não está aqui, mas está lá, ó, na casa dela. Ela está perguntando ali. Usando a cachorra, não é castrada, ela pode ter câncer de mama? Então, vocês indicam a castração precoce ou ela pode dar cria e depois ser castrada? Então, o recomendado é que essa castração ela seja feita a partir dos 6 meses de vida. Quanto antes a gente fizer essa castração, maior a gente consegue reduzir esse risco, dela, né? Então, por exemplo, o animal que ele é castrado antes do primeiro cio, com 6 meses, a gente reduz em 92% o risco de desenvolver o tumor de mama. Sim. Quanto mais ele vai tendo cios, né, a gente vai esperando, vai tendo cio, tem cria, quanto mais tempo a gente espera, essa porcentagem ela vai reduzindo. Então, por exemplo, se eu fizer a castração em uma paciente idosa, eu já não consigo prevenir esse tumor, porque a célula neoplásica ela já vai estar instalada ali. Entendi. Então, quanto mais cedo a gente fizer essa castração, a gente consegue prevenir o tumor de mama, que pode aparecer também, mas a gente reduz bastante o risco. Tá, então voltando, quais são as principais causas?
ambiente, Sim, cigarro. tem os fatores ambientais, né, de poluição, de exposição a cigarro, tem a questão de animais que vivem em sítio, por exemplo, de herbicidas, né, que são utilizados no ambiente, tem esses fatores. E as questões hormonais, por exemplo, a injeção anti-cio, que não é recomendada, né, pela medicina veterinária, mas a gente ainda tem o acesso, infelizmente, em casas agropecuárias, em balcão. Então, tem muito tutor que não tem ainda esse conhecimento, não quer que o animal se reproduza e, ao invés de fazer a castração, faz a injeção anti-cio. Só que ela acaba acelerando esse processo. Potencializando, né? A grande maioria das gatas que eu atendo com tumores de mama, vou te dizer que 100% das gatas que eu atendi com tumor de mama até hoje, todas tomaram a injeção anti-cio. Interessante. Então, assim, olha, tá vendo? Para você que tem gata, né? Não preste atenção, não aplique. Que não é um risco, né? Como é importante... É muito melhor a gente fazer a castração, né? Fazer a prevenção da forma correta. Para você ver como é interessante esses bate-papos, essa forma da gente divulgar. Porque tem muita coisa que a pessoa não sabe. Sim. Né? Tem e muita aí, gente, quando a gente informa no consultório, que fica, poxa, não sabia E tem muita disso. gente que pensa que animal não dá câncer. Verdade. Não é? Tem muita gente que fala câncer em animal. E tem muito, né? Muito caso, né? Tem. Mas é isso aí. Quais as dificuldades que você encontra em tratar um animal com câncer? Então, um cachorro, um gato, enfim. A dificuldade maior é mais no diagnóstico. Porque na medicina veterinária, por exemplo, aqui a gente não tem uma tomografia. Então, quando eu preciso de uma tomografia para um paciente meu, eu tenho que encaminhar ou para Salvador, para Feira de Santana, aqui na Bahia são só essas cidades, né, que tem. Então, desde o diagnóstico a gente já tem essa dificuldade, porque tem alguns exames muito importantes, a tomografia, a ressonância, na parte de tratamento, a radioterapia, que a gente só tem em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então, tem essa dificuldade de acesso de alguns exames, né, que ainda não chegaram aqui em Conquista, aqui na Bahia, enfim. E aí, tem uma questão, acaba tendo uma questão bem complicada, porque, por exemplo, tem alguns oncologistas que eles só realizam um procedimento cirúrgico, uma cirurgia mais delicada, com a tomografia. Entendi. Só que não é todo tutor que pode ir para Salvador, que tem essa questão tanto financeira e pela logística também, né? Porque às vezes é um animal de um porte maior. Eles têm essa dificuldade de se locomover até Salvador, até Feira de Santana, para fazer o exame. Então, muitas vezes a gente precisa seguir determinada conduta sem essa informação, que seria extremamente importante. Por exemplo, eu atendi um paciente que ele tinha um tumor no fígado, que a gente viu na ultrassonografia, de mais ou menos uns 7, 8 centímetros, precisava de uma cirurgia, né, para diagnóstico. E a tomografia, ela seria muito importante para a gente ter questões de planejamento cirúrgico, né? Para saber... para ter uma noção exata, né? Para o planejamento da cirurgia. Só que o tutor não tinha como ir. E aí, como é que a gente não vai fazer a cirurgia, né? Por não ter o exame. Então, a gente precisa... a gente explica para o tutor que, olha, é muito importante fazer, mas se você não fizer também, a gente vai... com as armas que a gente tem aqui, com as informações que a gente tem, a gente vai dar um jeito de fazer o melhor. Né? O exame te daria mais segurança. O exame me daria mais segurança. E aí, quando a gente entrou em cirurgia, a gente viu que tinha outros focos de tumor também, já tinha metástase, mas que na ultrassonografia não tinha como a gente ver, a tomografia veria, né? Mas, infelizmente, a gente não tinha o acesso, não tinha como fazer esse exame. E aí, então, são exames importantes que mudariam a conduta em alguns casos, né? A gente já entraria em cirurgia, já iniciaria um tratamento com condutas diferentes, porém que a gente tem essa dificuldade ainda de transporte, né? De ser muito longe. E como é que você lida principalmente com o tutor, quando leva um animal e você dá o diagnóstico do câncer? Então, geralmente... Porque eles devem ser um choque para eles, né? Geralmente o que eles mais se assustam é com a quimioterapia. Né? Eles têm muito medo da quimioterapia. E nos animais, assim, eles têm efeitos adversos, né? Podem agravar, assim como na medicina humana, mas eles não têm tanto efeito. Tem muitos pacientes que eu faço a quimioterapia que você chega lá na clínica, você nem parece que ele tem nada, né? Você nem percebe que ele está em tratamento. Então, o grande baque para eles é quando precisa de quimioterapia, né? Ou quando tem metástase. Porque geralmente também, na hora que a gente faz o diagnóstico, que a gente vai fazer o estadiamento, a gente descobre uma metástase, que o tutor nunca imaginava.
Eu já peguei metástase pulmonar que o animal não tinha nenhum sinal clínico, não tinha tosse, não tinha espirro, não tinha nada respiratório. Tava super Você descobre ativo. como, assim? A gente faz a radiografia, né, para pesquisa de metástase na região de pulmão e a ultrassonografia abdominal pensando nos órgãos abdominais. E aí, o tumor de mama, por exemplo, ele é muito comum de fazer metástase pulmonar. Então, teve uma paciente que eu descobri que ela tinha metástase, porque ela foi para fazer a castração, já era idosa, foi para fazer a castração, por ter um tumor, né, de mais ou menos uns 2 centímetros. A gente fez os exames pré-operatórios com os exames de imagem, então fez a radiografia de tórax, fez a ultrassonografia abdominal, e na radiografia só tinha metástase no pulmão dela, ela não tinha sinal clínico. Foi aí que a gente descobriu. Então, geralmente, na grande maioria das vezes, essa descoberta é feita por mim. O tutor, ele não sabia que tinha metástase, então ele recebe essa informação na hora, né? Geralmente, eles se assustam muito com isso também. E aí, quando isso acontece, precisa da quimioterapia, né? A gente já explica qual vai ser o protocolo. Eles têm esse medo na questão de fazer a quimioterapia, mas eu explico que muitos animais não têm efeito adverso, né? Muito diferente, porque a gente usa doses muito mais baixas. Entendi. Né? Então, eles não têm muito efeito. Geralmente pode ter um vômito, diarreia, uma falta de apetite ali nos 3 primeiros dias, mas geralmente são os sinais mais brandos, né, que a gente tem. Não chega a agravar tanto. Só quando o animal ele já tem outras doenças associadas, por exemplo, tem uma hemoparasitose, tem outras doenças que acabam afetando o sistema imunológico dele, né? E aí ele acaba sofrendo mais com aquele tratamento. Mas o grande medo que eles têm é realmente da quimioterapia mesmo. A quimioterapia que você faz é acompanhada com alguns outros produtos, outros medicamentos também em conjunto, né? Sim. Por conta da imunidade. Isso, aí a gente sempre faz, né, a suplementação, o tratamento de suporte. Então, quando o animal ele começa a ter sinais clínicos, eu vou medicando. Porque provavelmente de ele com os sinais. perdeu o apetite, Sim, né? Fica fraco, sim, a gente entra com suplementação para isso, a gente trata os sinais que ele está apresentando. E né? teve até uma pergunta, e os pelos caem? Não é muito comum cair. Pode acontecer uma queda, mas é mais aquela queda igual quando tem a fase de troca. Sim. Porque tem alguns períodos na vida do animal que ele tem uma queda de pelo leve porque está fazendo a troca. Na quimioterapia, quando acontece a queda de pelo, é mais ou menos nesse sentido. Não tem aquela queda generalizada, né? Então, a grande maioria nem percebe nada, assim. É muito comum passar por todo o processo e não ter nenhuma alteração o tratamento no é muito pelo. parecido com o humano, né? Sim, sim. É bem os parecido, protocolos né? são bem parecidos. Bem parecido. O do mieloma mesmo é igualzinho do Sim. humano. Né? Igualzinho. E as medicações, os quimioterápicos que a gente utiliza são humanos também. Pois é. Só que, infelizmente, é um tratamento muito caro. O transplante de medula, né? Do cachorro e tal. Não é todo mundo que pode pagar. E não existe plano. E nem todo lugar que faz, né? E acaba o cachorro sendo sacrificado. É uma grande dificuldade também que a gente tem, porque o tratamento, assim, eu gosto sempre de escolher o tratamento do paciente junto com o tutor, né? Porque envolve a questão financeira. Sim. Então, eu não posso falar, você tem que fazer a quimioterapia. Às vezes, o tutor não vai ter como pagar uma quimioterapia. E aí, nesses casos, a gente vai mudando a conduta, tenta uma cirurgia, tenta um cuidado paliativo. Então, depende muito por conta dessa questão financeira também. E fica difícil, né? Fica Às difícil. Vezes fica difícil você fazer um diagnóstico, um tratamento em cima do diagnóstico que ele tem. Até o diagnóstico também tem essa dificuldade, difícil, né? Pela tomografia, por outros exames também, que são mais... tem um custo mais específico, elevado. Né? Você tem que fazer um papel também de psicóloga, né? Sim, é importante também. Não é todo tutor que está preparado para receber, principalmente né? agora, porque assim, os animais, na verdade, eles são os filhos, né? São como aquele Marcos Luque, né? São ser humaninhos, né? Sim, Então, os tutores, eles acabam sofrendo muito com o diagnóstico, com o tratamento. Eles sentem como se fosse realmente um filho deles. Quais são as formas de prevenir esse câncer? Então, pensando em tumores de pele, assim como na gente, a prevenção, a exposição à luz solar é importante, né? Tem alguns tumores, o hemangiosarcoma, o carcinoma de células escamosas, que está o aparecimento deles, ele tem influência com a questão da exposição à luz solar. São aqueles animais que ficam muito em sítio, em fazenda, tem muita exposição ao sol, animais de pele branca também, né? Então, a exposição à luz solar é um grande vilão também na oncologia veterinária. Nos fatores hormonais, né? Então, tem essa questão da castração precoce, de não fazer injeção anti-cio,
No caso dos gatos também, que tem muito o caso de linfoma, de leucemia, tem duas doenças virais importantes, né, na medicina felina, que são FIV e FeLV, que é como se fosse o vírus da leucemia felina e o vírus como se fosse uma AIDS felina, da imunodeficiência felina. E aí são doenças importantes também, né, que o animal tem que afeta o sistema imunológico e que acaba favorecendo, né, o aparecimento de alguns tipos de tumores. Então, assim, tem uma vacina, né, que ela protege contra a FeLV, mas que no momento ela está suspensa no mercado. Então, a prevenção, na verdade, nesse caso, seria não deixar o gato, o cachorro ter acesso à rua, né? Gato, principalmente, pensando nessa questão de Mas quem que segura um gato? Então, aí você faz a castração, você tela a casa, né? Tem alguns cuidados que a gente pode ter para evitar que esse animal ele tenha contato com outros animais de rua e que adquira essas doenças, porque elas não são o câncer de fato, mas podem favorecer o aparecimento quando esse animal estiver idoso. Entendi. Quais são os sintomas gerais que o animal apresenta quando ele está com câncer? Os mais comuns, os primeiros que os tutores observam, são o aparecimento de nódulos, de lesões que não cicatrizam, né, de feridinhas que não cicatrizam. Mas pensando em tumores internos, em tumores hematológicos, são sinais clínicos mais inespecíficos. Então, por exemplo, falta de apetite. Pode ser 1 milhão de coisas, mas acontece, né, de ser um dos sinais iniciais aí, de alguns tumores, mais pela questão de dor, né? Quando o animal está sentindo dor, ele manifesta alguns sinais. Vômito pode acontecer também, é bem comum, diarreia, pensando em tumores gastrointestinais, mas os mais comuns observados pelos tutores são realmente o aparecimento de lesões, né? Porque são os iniciais ali, como fica muito em casa, os animais têm esse contato maior agora, então os tutores percebem muito rápido quando aparece algum nódulo, algum carocinho, uma feridinha, né, são os mais comuns. Mas falta de apetite, vômito, diarreia, tudo isso tem que ser investigado, nem sempre vai ser um tumor, né, na grande maioria dos casos tem outras causas específicas, mas é sempre importante investigar e fazer exames de rotina também, né, fazer consulta de check-up. Eu já atendi um paciente que ele era super bem cuidado pela tutora, ela percebia qualquer alteração, tanto é que levou para consulta porque ele estava há um dia sem comer, ficou mais enjoadinho para comer. E aí, quando a gente fez a ultrassonografia, tinha um tumor muito grande, né, na parte abdominal. Então, assim, fazendo os exames de rotina, a gente consegue pegar tumores mais iniciais. Porque ele, por exemplo, um nódulo pequeno em baço, nem sempre o animal vai ter sinal clínico, nem sempre ele vai estar já incomodado, sentindo dor. Geralmente isso acontece quando o tumor já está mais evoluído. Mas se a gente fizer os exames de rotina, as consultas de check-up com a frequência maior, a gente consegue descobrir logo no início, né? Que exames são esses? Aí seria a ultrassonografia abdominal, exame de sangue, né? E você fala esses são os de rotina? Sim, sim. Aí seria interessante a consulta de rotina, que aí o clínico vai avaliar, né? E vai pedir os exames de imagem, exames laboratoriais, pra gente sempre... o ideal sempre é a prevenção, né? Então, pra gente sempre pegar muito antes, ou até no estágio inicial, porque o tratamento... Quanto antes a gente pega, quanto menor tá aquele tumor, melhor vai ser o tratamento, né? Mais chances de ter um tratamento efetivo e eficaz. Isso aí fica como se fosse um tratamento precoce, né? Sim, para evitar, né? um mal maior e um gasto maior também, né? Isso, porque às vezes quando a gente descobre que o animal tá debilitado já com sinal clínico, aquele tumor já tá muito grande, já fez metástase, já está bem mais avançado. Eu falando contigo esses dias sobre o tumor, né? Aquele tumor estoura, que é a úlcera, né? Sim. Pode acontecer por diferentes formas. Tem alguns tumores de pele que ele já tem essa característica, como, por exemplo, o carcinoma de células escamosas, ele já aparece com aquela característica de úlcera, né? De feridinha, que não cicatriza. Ou, na grande maioria, é um tumor que está crescendo, que a pele ela está se esticando, está ficando mais sensível, e o animal acaba tendo atrito, né, do nódulo em alguma região, ou no chão, enfim, ou lambe. E aí, por esse motivo, causa uma ferida que fica ulcerada, né? É muito comum de acontecer, principalmente em tumores muito grandes.
Mas tem alguns que já se iniciam com essa característica também de úlcera, pensando em tumores, o carcinoma de células escamosas. O hemangiosarcoma também, ele já tem essa característica mais ulcerada logo de início, né? Logo quando aparece. Então, tem alguns que já começam dessa forma. Entendi. Eu até postei um dia desse aí na página no Instagram sobre um cachorro que ele estava cheirando o nariz do tutor, né? Por várias vezes. E ele tem é aguçado, né, o faro dele para descobrir o câncer, né? Sim. Né? E aí ele descobriu que o tutor tinha um câncer no nariz, porque ele estava cheirando demais, né? E lá em Belo Horizonte, essa semana eu estava conversando com um conhecido meu que o parente dele também, o cachorro começou a lamber muito a perna, né? E ele ficou isso, não, eu vou ter que observar isso aí. Ele estava com câncer, né? Dizem que é o cachorro, a abelha e o rato. Que tem o cheiro aguçado, né? Que descobre que tem, né? Nesse caso, como é que funciona a cirurgia nesses tumores? Então, depende sempre do tamanho, da localização, né? Você faz tudo isso, né? Geralmente, quem faz as cirurgias oncológicas para mim é a doutora Pamela, que é a proprietária lá da PetPam. E aí, eu faço o planejamento, falo o que eu pensei mais ou menos, e ela faz o procedimento cirúrgico. Pensando em nódulos pequenos, geralmente é mais fácil, né? Tanto a questão da gente conseguir uma margem cirúrgica de segurança, da gente conseguir uma recuperação do paciente também. Então, sempre, o quanto antes o tutor for investigar o nódulo, melhor. Pensando em cirurgias em nódulos maiores, em tumores mais extensos, a gente faz cirurgias reconstrutivas, né? Acredito que na medicina humana seja assim também, porém, nos humanos a gente não espera crescer tanto, né? Ainda tem na medicina veterinária ainda tem essa dificuldade, porque alguns tutores demoram muito de procurar o atendimento, né? Às vezes o tumor já está muito grande. Então, por esse motivo, a gente precisa de cirurgias reconstrutivas. Tem as cirurgias abdominais também. Na verdade, assim, em qualquer região que aparecer, tem um procedimento cirúrgico, né? Claro que, às vezes, uma tomografia seria interessante realizar antes para planejamento. Cirurgias, por exemplo, tumores cerebrais. Aqui em Conquista a gente não tem, mas em Salvador já tem Dr. Felipe Porcel que realiza esse procedimento também. Então, a gente sempre tem as técnicas que são bem parecidas com a medicina humana. A maior dificuldade seria, no caso, o acesso, né? Nem tudo a gente vai conseguir aqui em Conquista. E tem alguns procedimentos que tem que ir para São Paulo, para Salvador, para capitais. Entendi. Pensando em radioterapia, por exemplo, a gente só tem em Salvador. Aqui não tem, né? Não, a gente só tem em São Paulo e no Rio de Janeiro. Para fazer uma radioterapia tem que ir para longe, tem que ir para longe. Salvador, e geralmente lugar, bem caro não tem, o tratamento. Imagina. Por exemplo, como eu te falei, um transplante de medula de um cachorro Sim. é muito caro. Eles acabam tendo que sacrificar o coitadinho. Infelizmente, a gente tem essa grande dificuldade na medicina veterinária, não só na oncologia, mas na medicina veterinária em geral, né? Porque não tem o SUS. Não tem o SUS, né? Uma SUS animal. Lá em Belo Horizonte, nós temos um parceiro que é vereador, né? E ele abraça a causa do animal. E teve um projeto dele que todos os hospitais agora recebem o cachorro. O cachorro vai visitar o dono. Sim. Entendeu? E nisso tem tido uma melhora muito grande nos pacientes. Sim. Os pacientes ficam desesperados querendo os cachorros deles, entendeu? Até mais do que filhos. É impressionante isso, né? E as melhoras, a recuperação desses pacientes tem tido uma melhora, né, significante por conta desse projeto dele que favoreceu, né, facilitou o acesso a esses cachorros lá. Como é que você vê a interação entre o cachorro e o homem? Olha, tem muitos pacientes que a gente atende que são o apoio emocional do tutor. Então, alguns a gente faz o relatório, né, de que o tutor realmente ele precisa estar com aquele animal no banco, em qualquer ambiente que seja, tem essa grande importância. Tem muitos casos que a gente atende que o tutor tinha depressão e aí, de quando o cachorro entrou na família, ele se curou da depressão, né? Então, isso é realmente muito importante. Inclusive, eu percebo que esses tutores em que o animal, ele o apoio emocional dele, esses tutores, eles têm mais cuidado de check-up, de ter todo esse acompanhamento, né, do cachorro, acho que por medo dele ter
alguma complicação, precisar de intervenções mais invasivas. Então, são tutores que geralmente têm mais cuidado com os pacientes. São esses tutores que têm uma dependência emocional maior. Que interessante, né? Eles se preocupam mais com essa questão da saúde. Pois é. Depois do tratamento, como é que é feito o acompanhamento desse cachorro, o gato, enfim, desse animal? Então, tanto na parte de cirurgia ou de quimioterapia, quando a gente finaliza o tratamento, esse paciente, ele tá de alta, porém ele precisa voltar ainda, né, com certa frequência, para que a gente faça sempre a pesquisa de metástase. Por quê? Quando a gente consegue fazer um tratamento, né, que foi efetivo, que entrou em remissão completa, eu não posso garantir que vai ter futuramente, que não vai ter uma recidiva, que esse tumor não vai se espalhar, né? Então, mesmo quando o paciente ele já finalizou o tratamento, eu recomendo que a cada 3 meses a gente faça esse acompanhamento oncológico para fazer o exame físico, repetir exame de sangue, exames de imagem também. Na pesquisa, né? A gente fica procurando para ver se esse tumor ele vai voltar em algum momento. Para quando voltar, a gente já pegar o quanto antes, né? Para poder intervir. Mas é muito importante que os pacientes oncológicos façam esse acompanhamento pelo menos a cada 3 meses. Legal. Nós temos uma médica, ela é a responsável da área técnica da nossa associação no estado de São Paulo, a doutora Daniele Cosme. Sim. E sempre a gente está diariamente conversando e ontem só rolou o assunto do animal, né? E o gato dela tem câncer. Sim. E já está com câncer bem avançado. E aí ela me falando que o que está dando uma melhorada no gato, na gata, acho que é a gata dela, é o tratamento paliativo. Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho como é o tratamento paliativo no animal. Então, geralmente acontece por 2 motivos. Ou quando o tutor não tem condições de fazer o tratamento que seria o adequado, né? Por exemplo, ele não tem condições de fazer uma quimioterapia, ou ele não quer fazer, porque às vezes, mesmo a gente explicando todas as questões de efeito adverso, tem muitos que ainda têm muito medo nesse sentido. Então, quando o tutor não quer fazer o tratamento que foi estabelecido, a gente entra com os cuidados paliativos. Ou aquele paciente que mesmo realizando o tratamento adequado, ele não está tendo a resposta que a gente gostaria, né? Mesmo assim, a doença está avançando. E aí, a gente faz o manejo sempre dos sinais clínicos que ele vai apresentando, né? Além de tratar diretamente o tumor, a gente trata os sinais que ele apresenta também, que às vezes vão ser síndromes paraneoplásicas, que são sinais que não estão sempre relacionados diretamente com o tumor, mas indiretamente está acontecendo por conta do tumor. Por exemplo, no caso do mastocitoma, que é um tumor de pele, ele pode causar vômito. Então, não é diretamente por conta daquele tumor de pele, mas o vômito está relacionado com o tumor, né, indiretamente. Então, a gente faz o manejo desses sinais clínicos em geral, faz o controle da dor também, né, porque principalmente geralmente são pacientes, por exemplo, que têm metástase pulmonar, que têm outros tipos de metástase. Então, o controle da dor é muito importante. E, em alguns casos, a gente precisa de alguns procedimentos. Por exemplo, se o animal para de comer, não está comendo de jeito nenhum, a gente precisa, às vezes, fazer uma sondagem, né, esofágica, nasogástrica. Então, a gente precisa de alguns cuidados ali para promover, para dar sempre uma qualidade de vida, né, para prolongar, porque o tratamento ele não pode ser pior do que a doença. Sim. A gente precisa deixar ele o mais confortável possível, né, durante aquele tratamento, durante aquele período. E aí, em alguns casos, durante esse período, o tutor acaba optando pela eutanásia, né, porque como é ele que está com o animal em casa o tempo todo, ele acaba acompanhando isso mais de perto, né, ele sofre muito com isso também. Então, em alguns casos, o tutor faz eutanásia, ou em outros casos, quando o tutor quer realmente, né, dar o conforto ali, a qualidade de vida até chegar o momento, né, a gente faz esse acompanhamento, esse manejo com base no que o paciente vai apresentando, associado com o tratamento específico do tumor também. Você se envolve muito? Sim. Com a situação de cada paciente? Sim. Tem alguns que a gente acaba se apegando mais, né, geralmente são os que estão em estágio mais avançado, mas eu me apego muito, sim. Teve um paciente meu, que foi Marley, que ele tinha um tumor de boca e fez uma cirurgia para remoção parcial do maxilar. E aí a gente entrou com a quimioterapia, mesmo assim esse tumor
estava avançando muito rápido, né? A tutora fez de tudo por ele, fez todo o tratamento que foi proposto. E aí, no final, ele ficou internado na clínica com a gente, né? Lá na PetPan. Ficou tendo esse cuidado mais intensivo no internamento. A gente precisou fazer a sondagem esofágica dele também. E a gente acompanhou ele por mais ou menos uns 3 meses, mas infelizmente ele veio a óbito, né? Esse tumor ele causou uma metástase, estava realmente muito avançado. E aí foi um paciente que eu me apeguei muito. Foi assim, ele foi marcante para mim, foi bem no início quando eu comecei a atender. Mas geralmente esses casos, né, que envolvem metástase, que envolvem esse estágio mais terminal, são os que eu mais me envolvo. E também tem alguns pacientes, por exemplo, que tem alguns tumores de pele, que a gente faz o tratamento, porém ele tem uma característica de recidiva muito rápido. Então tem alguns pacientes que eu atendo a cada 3 meses. Né? O mesmo paciente está comigo aí por 2 anos seguidos, então são pacientes que eu acabo me apegando bastante também. Você fala que eles entraram em remissão? Sim, eles entram em remissão e a gente faz esse acompanhamento a cada 3 meses. Às vezes tem uma recidiva, a gente trata novamente e aí a doença fica estável, mas pelo cuidado, né? Tem muitos tutores que fazem esse acompanhamento a cada 3 meses, então esses pacientes que estão clinicamente bem, mas que têm esse acompanhamento de uma forma mais longa também comigo, eu acabo me apegando mais também. Que legal. Qual a porcentagem de cura dos pacientes? Assim, você acha que, tipo assim, morrem mais do que curam? Então, eu achava que sim, né? Mas aí umas estagiárias minhas pegaram meus casos, né, para fazer um TCC, e aí eu observei que não, né, eu achava que a maioria estava realmente vindo a óbito, mas pelo que eu me lembro, uns 37% eu acho que evoluem para óbito, né, ou por causas naturais ou pela eutanásia. Sim. E a grande maioria, a gente faz o tratamento adequado, ele entra em remissão completa e faz depois só o acompanhamento a cada 3 meses mesmo. Legal. Ou pela cirurgia ou pela quimioterapia, mas a grande maioria se recupera. Isso e para vocês são eu fiquei surpresa quando eu vi. Né? Fiquei surpresa quando eu vi isso, porque acho que como eu me apego mais com os que estão em estágio mais avançado, né? Então eu achei realmente que o número de óbitos seria maior. Você traz toda a sua história em cima da cachorrinha sua, né? Uhum. Você leva ela em cada consulta, você tem, tipo assim, você lembra dela, né? Sim. Né? Inclusive, inicialmente eu tinha uma grande dificuldade em realizar a eutanásia porque eu lembrava dela. Entendi. Né? Mas depois eu entendi que naquele momento é o melhor, né? Que o tutor escolheu e que a gente concordou também para o paciente. Então, antes eu tinha muito essa questão. Eu tinha, toda vez que eu ia fazer a eutanásia, eu ficava muito mal com isso. Na verdade, na medicina veterinária, né? Não só na oncologia, mas na medicina veterinária, a gente acaba se apegando muito e sofrendo muito nesse momento. Imagino. Mas eu entendo que é por um bem maior, né? Para promover sempre o objetivo, sempre a qualidade de vida do paciente, é o conforto. Então, em alguns casos, é realmente necessária a eutanásia. E eu lembro sempre dela com o objetivo de prolongar a vida dos pacientes de uma forma confortável, né? Diferente do que ela, infelizmente, no final ela acabou sofrendo muito, mas eu sempre lembro disso para que eu não faça igual, né? Entendi. É interessante como Deus faz as coisas tudo certinho, sim, né? Ela teve que dar a vida dela. Sim, sim. Para que você mudasse de vida, uhum, né? Sim. E tratasse outros cachorros, outros animais na mesma situação dela, sim, né? É uma história. Né? E, na verdade, a medicina veterinária eu escolhi por conta dela também. Que legal. Porque ela foi resgatada, ela vivia no sítio, foi resgatada, estava muito debilitada, com algumas doenças, né? Diversas doenças. E aí, eu estava ainda na escola, acho que no 2º, 3º ano, e aí eu fiquei cuidando dela. E aí, nesse momento que eu estava cuidando dela, eu entendi que realmente eu queria fazer isso, né? Eu queria cuidar de animais. Então, a escolha da medicina veterinária foi por conta dela também. Né? Eu só quero avisar que esse podcast vai estar sempre disponível lá para quem quiser assistir, né? Lá no canal da Melodia FM e também no nosso canal lá da Associação Joelísio Fraga Mieloma Múltiplo, tá?
Cada semana nós estamos trazendo um profissional da área, né? A gente diversifica os assuntos aqui para que o importante é trazer informação. Olha só, o tanto de informação que a doutora Gabriela trouxe para a gente aqui, né? Até para vocês aí que pensa que o câncer não acomete animais, acomete sim. Ô, doutora, me fala aí onde é que te encontra, né? Qual é o seu Instagram, como é que é o tutor, né? Até mesmo como forma de prevenção, né? Sim. Que às vezes a gente fala, não vai acontecer comigo, não vai acontecer com o meu cachorro, com o meu gato, né? As pessoas falam, acontece com os outros, mas não. Mas a questão da prevenção, de você ter um diagnóstico cedo e tratar cedo, faz toda uma diferença, né? Tanto no humano quanto no animal, né? E onde é que te encontra? É importantíssimo. No Instagram, meu Instagram é Vete Gabriela Guzmão. Porém, os atendimentos eu realizo na PetPan, né? É onde eu atendo. E aí o Instagram é PetPan VDC. A gente é 24 horas, então em qualquer momento que entrar em contato vai ter uma equipe pronta para responder, para atender. E os exames também, os que a gente tem aqui em Conquista, todos a gente tem lá também. Então, a gente tem uma grande facilidade nessa questão, até pela rapidez, né, de ter os resultados. Tudo feito lá? Tudo é feito lá. De laboratório, tudo lá? Isso, de laboratório, exames de imagem, tudo a gente faz lá também. E é 24 horas. Então, até, por exemplo, os pacientes meus, né, que fizeram atendimento, que estão em tratamento, que tiveram algum sinal clínico, alguma piora, independente de eu estar lá ou não, a equipe vai estar pronta para receber, né? Então, é uma informação importante também. E aí a gente está localizado lá na Joaquim Ortélio, né? Na Avenida Joaquim Ortélio, número 114, bairro Recreio. Então, qualquer momento que entrar em contato, a gente está de prontidão para receber. Pronto, os exames, volta a falar aí, quais são os exames específicos, assim, que até para o check-up. Sim. Volta a falar aí. Para check-up... Não te cortando, para que o tutor chega lá e fala, vamos fazer um check-up, vamos fazer esse exame, né? Já para ele ficar sabendo. Volta a falar aí dele sobre isso aí. No check-up, no caso, pensando em um paciente que não tem câncer, né? Que é para prevenção, esse paciente ele passa pela consulta clínica e geralmente vai depender ali no momento da consulta, a veterinária ela vai definir quais exames ela acha necessário. Geralmente a ultrassonografia abdominal, né, para a gente avaliar os órgãos abdominais. O exame de sangue é importante também, tanto o hemograma quanto a avaliação da função hepática e renal, né, é importante também. Pensando em animais, pensando em metástase pulmonar, né, que geralmente a gente pega também quando o animal ainda não tem sinal clínico, eu gosto sempre de fazer a radiografia de tórax, né? Mas essa radiografia geralmente é quando tem uma suspeita da neoplasia, né? O animal ele indo para uma consulta clínica somente de check-up, ela não é tão solicitada como a ultrassonografia. A ultrassonografia nos dá mais informações nesse sentido. Entendi. Então seria o exame de sangue e a ultrassonografia abdominal. Tá. A nossa região também tem muito animal grande, né? Sim. Que você atende também? Ou você só, tipo cavalo, égua, esses animais assim? Lá, além de cães e gatos, a gente atende silvestres também, né? Que esse atendimento é feito pela doutora Pamela, mas já atendi também calopsita com câncer, né? Quando tem tumor envolvido, eu acabo atendendo. Mas os atendimentos clínicos dessa parte de silvestres, a doutora Pamela faz lá também. E a gente tem outras especialidades também, tem oftalmologia, cardiologia, nefrologia, dermatologia, então não é só oncologia. Psicologia também? Não. Psicologia não. A gente acaba o cachorro já é o próprio psicólogo, né? A gente acaba sendo no consultório também. Olha só, tá vendo como passou rapidinho? Sim. Né, a gente só tem 7 minutos aqui. Eu queria que você deixasse uma mensagem, né, para esse tutor, né, principalmente aquele que está com o animal recém-diagnosticado, né? Então, o diagnóstico ele não é a sentença, não é uma sentença, né? Então, sempre vai ter um tratamento que a gente possa fazer. Nunca, não existe essa coisa de não tem o que ser feito, né? Não tem o que fazer. Sempre vai ter alguma coisa. A gente vai fazer da melhor forma possível. Esse tratamento ele é escolhido juntamente com o tutor, né? Já que é ele que acompanha o paciente ali o tempo todo em casa. Então, eu sempre deixo eles participarem muito desse momento de escolha de tratamento. E aí,
como o tratamento ele não pode ser pior do que a doença, a gente sempre vai escolher um tratamento que o animal sofra o mínimo possível, né? Que a gente consiga prolongar a vida dele, consiga promover uma qualidade de vida. Então, não se desesperem quando tiver esse diagnóstico de câncer, porque sempre vai ter o que ser feito, né? Não tem essa conversa de que, não tem mais o que fazer. Sempre tem o que ser feito. Mesmo quando a quimioterapia não for viável, quando outros tratamentos não forem viáveis, vão ter os cuidados paliativos que são muito importantes também, né? Então, aquele diagnóstico, ele não é o fim, ele é o recomeço. Não é a gente está, né? Iniciando uma nova fase ali, fazendo um tratamento, mas sempre pensando em prolongar aquela qualidade de vida dele, né? Prolongar a vida dele de uma forma confortável. Entendi. É interessante que quando nós pacientes do mieloma, depois do transplante de medula, você fica igual criança, você perde toda a memória medular, né? Então você vai recompondo na proporção que você vai tomando as vacinas. Então a gente vê muitos pacientes no qual eu acompanho que sofrem, mas sofrem muito porque você não pode ter contato com um animal, criança e nem planta. Não pode, né? E até você conseguir essas vacinas. Sim. Mas o sofrimento, a gente vê como o animal faz parte hoje da vida do ser humano, né? E eles sofrem, não tanto pelo tratamento em si, e tal, mas pela falta que faz o animal, né? Sim. E isso a gente vê que já era. Não tem uma viagem sem volta. O animal é da nossa vida, né? E eles, na verdade, eles sentem também, por exemplo... quando um tutor se muda, um tutor que vivia em casa ali saiu, eu atendo muitos casos assim na parte clínica, né? De pacientes que estão prostrados, estão sem querer comer porque o tutor viajou, porque mudou de casa. Hoje mesmo eu atendi uma que ela estava na casa da mãe da tutora e há 2 dias se mudou. E aí a cachorrinha, ela não se adaptou ainda. Parece que a cachorro não precisa de uma psicóloga, não? Precisa. Porque eles sentem também essas mudanças, eles se apegam muito nesse sentido. E na parte do tratamento, né, quando tem a questão da imunidade que está baixa, que a gente não pode fazer passeio na rua, então eles acabam sofrendo nesse sentido também. Entendi. Acabam ficando mais ansiosos em casa. Entendi. Agradeço muito, viu? Pela sua presença. E você que está precisando aí de uma consulta, de fazer uma avaliação aí no seu bichinho, no seu pet, a doutora Gabriela está lá no Pet Pan. Qual o telefone de lá? Deixa o telefone. Você sabe? Espera aí que eu já... agora. A assessora dela está ali no cantinho ali, vai falar. Que aí para ligar para marcar, né? Marca a consulta. 3025 6889. Então liga para lá, marca a consulta com a doutora Gabriela. Eu já levei a minha cachorrinha para ser atendida por ela. Então, agradeço muito, viu? Eu que agradeço pelo convite. Pelo nosso podcast. E até sexta-feira, se Deus quiser, com Eneida aqui. Eneida está de volta e está vindo novidade aí, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe, bom final de semana. Tchau, tchau.